Olá, pessoal, boa noite. Por favor, me deem um sinal aí se está tudo ok, estão me escutando. Por favor, se manifestem. Boa noite, professor. Tudo bem, pessoal? Ótimo, muito obrigado, então, pela gentileza aí, Alexandre. Pessoal, é, como vocês já devem ter percebido no programa de vocês, agora, né, daquele primeiro que nós fizemos em relação a esse segundo que nós tivemos que fazer aí, acelerado em dezembro, tá? Vocês vejam que, inclusive, a nossa carga horária aumentou, né? Foram introduzidos mais assuntos para vocês aí, certo? Mas por incrível que pareça, nós já tínhamos, né, as definições de como que nós iríamos pontuar com relação a trabalhos, notas e outras coisas mais, perfeito? Não estava previsto, eu acho, de fazer prova, no caso, física, né? Fisicamente, certo? Muito bem. Também estava previsto para que a gente, na realidade, estava previsto para que, na realidade, a gente fizesse
obter-se, né, do cômputo dos trabalhos as notas. Portanto, nós cumprimos 3 trabalhos, tem mais 2. Então, isso vale dizer que desses 2 trabalhos que eu vou pedir para vocês aí, tá? Conforme as datas já anunciadas, tem algumas coisas do próprio programa que não vai ter como eu fazer, né? Não tem como eu pegar aqui 3, 4 itens e dizer essa é a atividade 4, 5, não tem como fazer isso aí. Então, o que ocorre? Tem a maioria, né, desses temas que nós vamos ver aqui, a começar pela própria, os instrumentos financeiros, né, ok? Que a gente vai ter que trabalhar isso aí, quer dizer, a nível de conteúdo é extraordinário para vocês, né? Mais um aprendizado que vocês têm à disposição de vocês. Mas, por outro lado, fica daí agora determinado para vocês, eu espero que até isso não ocorra, que uma vez que o material está sendo dado em sala de aula física ou remota, ele com certeza, não só ele, como todo o material desde o primeiro período, lá desde o ano passado, ele faz parte do exame, ele integra o exame. E o que ocorre? E tem algumas situações, não sei se vai acontecer esse ano, de até pessoas que também acabam pedindo uma prova extraordinária por conhecimento que já tem da matéria, porque trabalha, daqui a pouco trabalha no escritório lá jurídico, não sei o quê, papá, e já tem esse domínio, às vezes até um advogado, tá certo? E a pessoa pede equivalência, né? Ou ela pede que seja feita uma prova, tá? Para ela efetivamente fazer essa prova sem cursar a matéria. Só que, geralmente, essa prova também pode ser feita junto com vocês, com os alunos. Ou seja, se eu dou o exame final para vocês, essa pessoa também vai aproveitar. E o que acontece? Se essa pessoa que daí estaria habilitada para fazer essa prova, vamos chamar lá que seria uma prova de antecipação de conhecimento, né? Tem um nome adequado que eu esqueci agora. Na realidade, ela vai ter que se submeter à matéria que foi ministrada no período, certo? Então, isso vai dizer que eu já peço, né, com toda a minha veemência para vocês, né? Muito embora vocês que têm que decidir a vida de vocês, não eu, entendo, que vocês procurem da melhor maneira, né, realizar esses trabalhos e lograrem êxito para passarem, né? Porque daí aí lá na prova eu tenho que pedir todo o conteúdo programático desde o início lá de 2021 até o final de 22, entende? Beleza? Muito bem. Fica só essa recomendação para vocês aí. Bom, então hoje nós vamos iniciar aqui com o tema, né, de instrumentos financeiros. Especificamente, nesses primeiros momentos, vamos tratar da parte da receita financeira. Mas antes de tratar da receita financeira, tem algumas coisas que dão impacto na despesa financeira, na receita financeira, tá? Dependendo da operação. Nós já vamos verificar. E uma outra coisa também que eu queria dizer a vocês é o seguinte: vocês já fizeram o trabalho para mim, tudo legal, sobre a parte de contabilidade financeira, os princípios de contabilidade, os princípios tributários, né? Eu já posso até dizer que foi atendido, no meu modo de ver, plenamente, né, ao que foi solicitado, mas sempre que possível, eu puxo um princípio daquele tributário, coisa assim, para complementar ou trazer uma coisa diferente para vocês daquilo que, de repente, vocês secamente pegaram pela lei. Tá? Então, hoje mesmo, antes de falar nessa parte financeira, eu vou
falar tão somente de dois princípios tributários, que eles sempre estão ocorrendo em inúmeras situações do que a gente vai falar, certo? Muito bem, então vamos lá. Vejam bem, nós temos ali exatamente um princípio que vocês já abordaram, que é o princípio da isonomia tributária. Quando se fala em isonomia, está se falando de igualdade. Igualdade. E vocês vejam como é interessante, porque em tudo que nós vemos, desde a parte política, da parte econômica, igualdade, igualdade, igualdade. A lei tem que ser universal para todo mundo. Mas será que realmente é isso mesmo? Não sei. Vocês é que vão tirar as conclusões de vocês. Bom, o princípio da igualdade ou da isonomia tributária, ele está no artigo 150, no inciso 2º da Constituição. E veja o que ele diz. Né? Eu só estou pegando aqui já a parte que interessa para nós. É vedado aos entes da federação, no segundo, instituir, vejam bem, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, juntas, iguais, né? Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, não interessa se é contador, se é médico, não sei o quê, ou função que seja por alguém exercida, advogado, contador, engenheiro, arquiteto, independentemente da denominação jurídica do rendimento do título. Por que independe? Porque às vezes alguém pode dar um determinado nome para tentar fugir de uma receita ou até de uma despesa, justamente para tentar, digamos assim, dizer que não está enquadrado. Tá? Ora, isso na realidade foge pela tangente, porque o fisco, quando usa essas denominações, ele quer dizer o seguinte: independe do nome, nós vamos analisar a situação. Se alguém diz que é uma operação de doação, ou se alguém diz que é uma operação de empréstimo para alguém, para um filho, para uma empresa, será que é empréstimo mesmo ou é doação? Ou é outro tipo de situação? Tá certo? Então, dentro desse contexto, você veja que a lei é bem clara. Então, ela está dizendo que não pode haver um tratamento desigual. Desigual. Ok? Bom, vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, só para chegar a essa definição aqui. Bom, então espere só um pouquinho. Eu até estou brincando, por favor, não vou me levar a mal, principalmente as meninas, hein? Não vou ficar chateado, é uma brincadeira, né? Se de repente o princípio tributário, que seria o da igualdade ou da isonomia, pô, vocês vejam que eu até coloquei ali o seguinte: pô, se todos os homens são iguais, eu e mais todos vocês, aí, homens, se nós somos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Por que então? Se nós somos iguais, por que escolher? Né? Eu até brinco, me desculpe ter de dizer isso, mas isso serve para ambos os lados, daqui para lá, como de lá para cá, né? Eu sempre digo, para mim, que lá, por exemplo, na China, no Japão, não tem adultério, porque é todo mundo parecido. Mas uma outra época, eu mesmo estudei nos Estados Unidos, uma época, eu estava conversando com um amigo meu que era japonês e ele falou bem assim, ele disse assim, não, vocês dizem que nós somos tudo diferente, mas nós dizemos que vocês também são diferentes. Ou seja, nós somos iguais entre os japoneses e vocês são iguais sobre a população branca, que não seja japonesa. Ok? Então, para vocês simplesmente só fazer essa pequena análise, né? É brincadeira, né? Uma brincadeira educativa, não tem nada de julgamento, tratamento desigual com relação às pessoas. Né? Muito bem, o que na realidade a legislação quer dizer? Que essa igualdade que está preconizada na lei
ela não quer significar a igualdade de fato, mas sim a igualdade jurídica. Jurídica. E essa igualdade jurídica ela tem uns traços que vêm do Aristóteles. Por incrível que pareça, o Aristóteles, que foi um grande psicólogo, ele, inclusive, influenciou muito, né, em muitos ramos da filosofia, até no aspecto religioso. Até no aspecto religioso, Aristóteles influenciou bastante com os pensamentos deles. Né? Até estudiosos como São Tomás de Aquino, não sei o quê, a Igreja Católica, o Aristóteles teve um papel extraordinário, né? Ajudando e também, de repente, fazendo com que as ideias dele não fossem as adequadas, né? Mas é outra história. Okay? E o que o Aristóteles, na realidade, acabou dizendo, né? E até hoje, até no mundo jurídico se usa isso, né? Então, ele mesmo diz o seguinte, que a igualdade consiste em tratar os iguais ou igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, certo? Então, se você seria como se fosse assim, vamos tratar igualmente a raça que seja da cor amarela, porque, a bem da verdade, se você for analisar também, a raça não teria nada a ver com cor. Isso é coisa do humano, né? Tá certo? Da mesma forma, vamos tratar os brancos de um jeito, os de outra cor, né? Outra pele diferente. Então, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Muito bem. Então, diante desse contexto do princípio da isonomia, a gente acaba exatamente chegando a essas conclusões. Não olhem pelo campo filosófico, societário, humano, religioso, não. Veja pelo lado jurídico. Muito bem. Só dois. O da isonomia e o da capacidade contributiva. Porque se você for analisar a igualdade e a capacidade contributiva, estão muito próximas, estão muito juntas, muito juntas. Por quê? Porque a capacidade contributiva, ou seja, a pessoa contribuir daquilo com que ela receba, de acordo com as posses que ela tem, ou o patrimônio que ela tem, ou o rendimento que ela produz através de salário, etc., tá ok? O que diz ali o artigo 1º da legislação é exatamente o parágrafo 1º, né, do artigo 150. Então, diz lá, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados, firmados, né, segundo a capacidade econômica do contribuinte. Cara, isso aí, na realidade, cai entre nós. Cai entre nós. Filosoficamente é maravilhoso. Tributariamente falando, é uma mentira. Tá? Ok? Muito bem. Então, por quê? Por quê? Veja lá o que ainda diz a lei. A administração tributária é que deverá ou deveria conferir a efetividade desses objetivos, identificá-los, respeitados os direitos individuais da Constituição, que é o artigo 5º. Mas a capacidade de contribuir do contribuinte está num processo, no meu modo de ver, de exaustão, de aniquilamento. É uma mentira, tá certo? O exemplo mais claro disso é que se de repente você tiver um carro 1.0, você vai, você, ou você, não vou nem falar do carro, vamos dizer que de repente você ganha lá 5 mil reais por mês, e tem um outro cara que ganha 100 mil reais, então você tem uma capacidade contributiva de 5 mil, o outro cara tem uma capacidade contributiva de 100 mil. Se vocês dois com carros, inclusive diferentes, forem abastecer num posto de gasolina, ambos vão pagar o mesmo preço da gasolina. Então, isso vai dizer que a capacidade contributiva não influi, não influencia.
certo? Ah, Souza, mas por que você está abordando isso? Eu estou abordando isso porque o que sustenta o Estado brasileiro, é consumo. É consumo. E o consumo, na realidade, ele se manifesta na capacidade contributiva. Em termos de letras, em termos de maravilha, sensacional. A filosofia é um espetáculo. A Constituição é um espetáculo. Agora, e a aplicação dela? Como é que é a aplicação dela? Certo? Da mesma forma, vamos pegar essa mesma pessoa de 100 mil reais e uma de 5. Se elas forem no supermercado comprar arroz, feijão, cerveja, ou uísque, cachaça, o que quer que seja, vão pagar o mesmo imposto cada um deles. Então, a capacidade contributiva não ocorre efetivamente no consumo. E o consumo no Brasil, o consumo em folha de pagamento, são as cargas tributárias mais elevadas que tem. E tem mais uma. Os países que vivem dessa categoria, tributariamente falando, são subdesenvolvidos. São subdesenvolvidos. Muito bem. Ah, Souza, como é que nós vamos resolver isso? Vai ser difícil, não vai resolver do dia para a noite. Isso aí é uma situação que está vindo aí há 100 anos no Brasil, desde os anos 1950, por isso aí. Entendeu? Não se resolve as coisas do dia para a noite. Não se resolve. Isso vai demorar. Por que não se resolve? Porque toda uma máquina estatal, etc., foi construída e constituída em cima disso. Depois, o que vai acontecendo é passar um paninho por cima lá e seja o que Deus quiser. Então, é muito importante que vocês tenham, pelo menos também desses dois princípios, essa visão, porque esses dois princípios são os que mais pegam no lado tributário. Tá? Eu até também fiz uma brincadeira aqui, por favor, meninas, não vão ficar chateadas comigo, né? Porque é só ilustrativo, tá? Ó, observem aqui, ó. O princípio da capacidade contributiva, ele aparece como um instrumento da realização da justiça. Ó, realização, instrumento de realização da justiça fiscal, que acabará por desembocar numa realização de justiça social. Com isso que eu disse para vocês, vocês conseguem encaixar isso aqui? É um instrumento de realização de justiça fiscal que vai se desembocar no social. Eu dou risada, desculpa. Porém, hoje, na minha opinião, hein? Na minha opinião, porém, hoje, mais do que nunca, a capacidade contributiva do contribuinte está exaurida. Ninguém mais consegue pagar a carga tributária no patamar que chegou, bicho. Ninguém mais. É insuportável, certo? Tudo bem. Agora, vamos lá. Aí, o que acontece? Por isso que eu digo para as meninas aí, não vão ficar chateadas com coisa assim, né? Se for nós, homens, não tem problema, né? Se eu e o Alexandre estivermos com o mesmo terno aí, numa festa, e até de repente a mesma marca, nós vamos nos ver, vamos nos abraçar, pura, que legal, o mesmo terno, né? Mas assim, muito embora aqui até demonstre, né, que é uma cerimônia, né, de uma festa, né, tá? Não quer dizer que seja legitimamente idêntico, igual, mas tem duas meninas ali que estão com o vestido ali azul, um pouquinho azul escuro e um pouquinho azul claro, certo? Pode ser que, de repente, uma das meninas que olha para outra diz, ai, meu Deus do céu, a mulher veio com a mesma cor do meu vestido. Tá certo? Diz assim, pode, não, se você for analisar, eles são até similares, até são azuis, mas tem até um pouquinho de semelhança, né? Mas, a bem da verdade, até no sentido de mostrar a capacidade contributiva e a igualdade, simultaneamente, as duas coisas, tá certo? Mas fica a brincadeira aí só para descontrair e vocês refletirem em cima disso, tá bom? Muito bem, vamos lá. Muito bem, se nós tivermos que falar em instrumentos financeiros, vamos pelo lado, primeiro, né, pelo lado das receitas, das entradas de recursos. Né? Sempre que a contabilidade
tenha que classificar exatamente os investimentos, nós sempre também vamos incorrer em duas condições. Primeiro, os investimentos poderão, na contabilidade, serem classificados, tá, como temporários ou como permanentes. E ainda, dentro dessas classificações, pode efetivamente ser de longo prazo ou de curto prazo disponível. Tá? Mas e como é que a gente vai saber? Ó, sempre, pelo padrão internacional da contabilidade, é a intenção da empresa. Por que ela quer fazer aquele investimento? Ela pode comprar ações para dizer que ela quer maturar essas ações, que ela de repente, até um dia, até deseje adquirir até mais ações para participar do capital social da empresa, ou ter alguma participação rentável lá de dividendos, etc. Tal. Então, é a intenção da empresa. Assim como ela pode comprar uma ação e dizer assim, ó, eu vou comprar a ação hoje e amanhã eu já estou vendendo. Ou daqui uma semana eu estou vendendo. Ou a hora que der um pico de venda bom, eu vou vendendo. Então, sabe o que acontece? Uma situação, a primeira seria uma intenção permanente, ou seja, de permanecer na empresa, coisa assim. Obviamente, esse investimento vai lá para o ativo participação societária, né? O ativo permanente. Ativo permanente, investimento lá como participação societária. Mas, de repente, se for no curto prazo, né, até no sentido de especulação, já vem para o curto prazo. Tá? E dependendo se tiver como intenção já imediatamente ter um pico de venda a vender, já vai para o disponível. Não vai ser nem realizável no longo prazo, vai ser disponível. Então, vocês vejam que muitos dos procedimentos, eles já vão efetivamente ser condicionados. Eu dei um exemplo de ações para vocês, porque é diferente da empresa ir lá e fazer um investimento, por exemplo, em renda fixa, né? Onde ela já vai dizer, eu vou fazer o investimento por 1 ano, 2 anos, não sei o quê, daí já está definido. Ok? Bom, então, sempre o que vai determinar é a intenção da empresa. Se já tiver com prazo definido, ela já teve a intenção de fazer naquele prazo definido. Ok? E, em decorrência disso, você faz a tua classificação no balanço patrimonial ou no teu plano de contas, né? Muito bem. Levando em consideração que a aplicação financeira seja de liquidez imediata, então o que nós podemos dizer? São consideradas as aplicações financeiras de liquidez imediata aquelas que são feitas em títulos para poucos dias que podem ser vendidos, ou seja, transformados em dinheiro a qualquer momento. Por isso que as aplicações financeiras, tá, de curto prazo, com esses objetivos, já fica fazendo parte do subtítulo disponibilidade, porque já é uma fonte de caixa. A qualquer momento você pode transformar isso em dinheiro. Tá? Vocês vejam também que, além do lado tributário, você também mexe com uma condição de liquidez, né? E veja bem, que são considerados de curto prazo quando o tempo de aplicação financeira termina até o final do exercício seguinte. Até o final do exercício seguinte. Aí é curto prazo. Muito bem. Eu nem vou me estender aqui, porque eu já vou puxar uma lâmina e a gente vai poder ver isso aí. Aí, ó. Então, vejam bem. Eu faço questão de até colocar isso aqui, por quê? Porque tem algumas empresas, alguns profissionais, que só vão fazer esses ajustes na contabilidade entre curto prazo e longo prazo
lá quando estiver fechando o balanço. Tá? Se a empresa fecha o balanço no regime trimestral, né, na qualificação trimestral, na opção trimestral, então sempre em cada trimestre essa pessoa faz a definição, né? Já faz a classificação. Muito bem. Nesse caso, o longo prazo ele ocorre quando o resgate acontece após o término do exercício seguinte. Não é o exercício atual, é o seguinte. E a contagem sempre será feita com base na data do fechamento do balanço. Muito bem. Vocês observem ali, nesse exemplo que eu coloquei com as duas flechas, para que vocês nunca, se alguém tiver dúvida, nunca tenha dúvida, seria exatamente o seguinte. A empresa, no mês de outubro, ela fecha o balanço sempre no mês de dezembro. No mês de outubro, essa empresa faz uma aplicação financeira. E ela já sabe quando que vai ser o resgate. Por exemplo, vamos imaginar que esse resgate vai acontecer exatamente lá em dezembro do tempo 2, do BP2, lá em cima, tem o BP1 e BP2. Cara, a partir desse momento que foi feita essa aplicação financeira aqui, essa aplicação financeira, outubro, se essa pessoa, o contador, o profissional, ele já sabe que essa aplicação vai ser resgatada até o final de T2, é curto prazo. Aí alguém vai dizer, pô, mas por que é curto prazo, Souza? Foi feita a aplicação em outubro. Então, novembro seria um mês, dezembro seria 2 meses. Depois a gente teria de janeiro até dezembro do ano seguinte. Então, seriam mais 12, são 14. Certo? Por que seria curto prazo? É curto prazo porque não é a partir do momento que você faz a contagem, não é a partir especificamente, em tese, da data do fechamento do balanço. Você tem que saber o período. Se o período vai até o final do exercício seguinte, você já faz a operação agora. Vou dar um exemplo típico, para ficar mais claro. Vamos imaginar que ao invés de outubro de X1, nós tivéssemos feito essa aplicação em janeiro de X1. O primeiro mês aconteceria em fevereiro, e depois nós teríamos fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Então nós teríamos 11 meses do X1 e mais 12 meses do X2. E ao fazer essa soma de 11 meses de X1 com 12 do X2, que vai dar 23, a pessoa pode pensar que é longo prazo. Não, 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 não. Não é isso que a lei diz. Então, se você fez a operação em janeiro de X1 e você vai por 18 meses, um exemplo, isso vale dizer que você já vai contabilizando e reconhecendo os proporcionais no próprio X1. Vai ser já dentro do próprio ano. Mas ainda você, de repente, vai pegar mais 3, 4 meses do ano seguinte. Tá? Muito bem. Outro detalhe. Eu já andei vendo em alguns lugares, às vezes, que a pessoa escreve lá, são 365 dias. Quem que diz que é 365 dias? Quem? A lei nunca vai dizer 365 dias, ela vai dizer de um balanço ao outro, de um período ao outro. E se aquele ano lá for bissexto, como é que vai ser? O bissexto tem 366 dias, está dentro do ano, certo? Então, eu mesmo já andei vendo, inclusive em livros de análise de balanço, 360 dias, 365, né?
Provavelmente, uma das coisas que acontece, por exemplo, para você fazer cálculo financeiro, às vezes pega efetivamente o período anual de 360 dias, mas daí é uma condição matemática, uma determinação matemática para facilitar cálculos. Então, no caso da contabilidade, tá, sempre as coisas vão estar sempre bem claras nesse sentido. Já no lado tributário, no lado jurídico, você já vai ter dias, né? Você sempre vai ter dias úteis para fazer aquilo, para fazer uma defesa e tal, tal, tal. Então, nós temos que ficar atento com essa leitura nossa e ajuizamento sobre a contabilidade, porque dentro da contabilidade é que nós vamos ter que tratar. E a contabilidade tributária tem como base inicial a societária. Tá certo? A societária é a matéria-prima da tributária. Então, vocês vejam que daí, nesse caso aqui, se tiver uma operação que seja feita aqui no X1, e que daí ela passe do X2, dependendo, né? Aí aquela parcela que passar é que vai ser de longo prazo. Tá certo? Ah, mas por que eu já tenho que fazer isso já? Pessoal, em contabilidade, inclusive no padrão internacional, os reconhecimentos, vejam bem, reconhecimento, eu sempre digo, e mensuração. Nós temos duas palavrinhas na contabilidade societária, tá? Que vocês não podem esquecer. É o reconhecimento e, efetivamente, a mensuração. Na contabilidade societária, o reconhecimento tem que ser feito no momento inicial. Se você tiver que fazer operação financeira de bancos, se você tiver que fazer operações financeiras de leasing, se tiver que fazer qualquer que seja de empréstimos, de operações qualquer que seja, sempre o reconhecimento inicial é o primordial de tudo, é a base de tudo. No reconhecimento inicial, você já define tudo que vai acontecer para frente. Para frente, você só vai acompanhar e fazer as baixas e etc. Tal. Tá? Muito bem. Então, eu espero que com essa lâmina aí, se alguém tiver dúvida, que nessa parte aí seja sanada. Né? Muito bem. Aí alguém vai dizer assim, pô, por que você está colocando mútuo? Eu estou colocando mútuo porque é o que mais acontece nas empresas. Ah, mas o mútuo é uma despesa. Depende. Depende para quem que é a despesa. Depende para quem é a receita. Depende de quem está emprestando, depende de quem está recebendo. Certo? Se a empresa estiver emprestando, é um mútuo da empresa para o cara. Se a empresa estiver emprestando, ela é mutuante. Mas se for um sócio que empresta para a empresa é mutuária. Certo? E essas coisas acontecem. Aliás, o que mais acontece nas empresas é dinheiro de sócio para empresa, de empresa para sócio. Pô, até vira conta corrente esse tipo de coisa. Conta corrente. Então é importante observar esse detalhe aí. O mútuo, na realidade, podemos dizer que é uma característica de empréstimo. Segundo o artigo 586 do Código Civil, né, lá de 2002, define que o mútuo como empréstimo, define o mútuo como coisa de empréstimos fungíveis, tá? e na realidade, aonde o mutuário, portanto, aquele que está tomando emprestado, é obrigado a restituir ao mutuante, quem está emprestando, né, o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, o mútuo, quando ele trata efetivamente de coisas tangíveis, a própria palavra fungível, né? Aliás, não tangível, fungível, a palavra fungível, ela realmente tem como característica, como sinônimo,
que seriam, na realidade, aquilo que se gasta, aquilo que se consome com o uso. E o mútuo, ele só ocorre com bens móveis, certo? Muito bem. E você veja, por incrível que pareça, que se há um empréstimo de dinheiro, o dinheiro em si, tá? Ele na realidade é um bem. O dinheiro é um bem, tá? Agora, se o dinheiro é colocado no banco e depois você precisa sacar esse dinheiro que está no banco, então é verdade que quando você faz a classificação do balanço, você veja na própria classificação do balanço que se a empresa de repente tiver caixa, ela no caixa tem que ter dinheiro. Ah, lá no caixa tem o papelzinho, o vale do funcionário. Não. Se tiver o vale do funcionário, tem que contabilizar, tem que tirar do caixa e contabilizar. A conta caixa na organização, ela tem que representar a moeda, dinheiro. O dinheiro que estava na conta caixa foi para o banco, lá no banco passa a ser direito. O que é? É o direito de sacar o que tem lá. De que maneira que eu faço esse saque? Por um cartão de crédito, por um cartão de saque, por um talão de cheque. Então, daí, você usa o teu direito de fazer o cheque, pegando o dinheiro, você tem bem de novo. Pô, contabilidade do primeiro ano, tá? O ativo está composto de bens e direitos. Alguém vai dizer assim, Souza, o bem não é um direito. Eu vou dizer, mas por que não é direito? É porque nunca vejo dinheiro. Ele não existe. Tá certo? Brincadeiras à parte, né? É, na própria brincadeira, né, vocês vejam que antigamente, no meu tempo de jovem, né, as mulheres diziam meu bem, né, meu bem, meu bem. Algumas até diziam meus bens, meus bens. Hoje daí substituíram a palavra meu bem por amor. Ah, amor, amor, como é que está você? Amor, amor, amor. Então, já saiu de uma característica financeira, né? É, mas, na realidade, tá, o fungível quer dizer exatamente aquilo que se gasta, né? E efetivamente vai se consumindo, se exaurindo após o uso. Tá? Mas também, como ali mesmo diz, né, o próprio é, mútuo, ele tem como característica, certo? Ser substituído por uma outra situação idêntica àquela que aconteceu. Bom, se emprestou dinheiro, eu te devolvo o dinheiro. Se fez de mútuo lá, sei lá, eu de carro, eu te devolvo o carro. Só que daí tem que ser do mesmo gênero, quantidade e qualidade, né? Tá certo? Qualidade e quantidade. Mas isso é possível. Esse tipo de operação, que é o mútuo, ele pode ser concedido por entidades físicas ou jurídicas, desde que não seja instituição financeira, porque a instituição financeira não pode fazer multa, ela tem que prestar dinheiro. A atividade dela é emprestar dinheiro, não fazer multa, tá certo? Então, fica aí. Ainda continuando com o mútuo, porque isso aqui bate dos dois lados. A operação mais comum do mútuo é a de empréstimo de dinheiro, mas também poderá ser em forma de bens, tais como títulos públicos, né? Letras do Tesouro Nacional, coisa assim, tá? Ouro, também pode, ó, te dou essa barra de ouro, me devolvo barra de ouro. Entre outras possibilidades. Essa transação eu até frisei ali, taxa de juros e a dedutibilidade das despesas, no caso, para as empresas que estejam sujeitas ao lucro real. O Simples Nacional não está sujeito a despesas, o lucro presumido não está sujeito a despesa para ele não interessa. Tá? E também a incidência do imposto de renda sobre esses juros.
Aí sim. Aí a incidência do imposto de renda sobre os juros, por exemplo, o lucro presumido tem, independente do real, o lucro presumido tem. Se você for analisar o Simples Nacional também, tá? Muito bem. O que, que eu teria que dizer, porque nós não estamos tratando aqui de direito civil, comercial, nada disso. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu só vou deixar indicado para vocês aqui. Mas é necessário que se faça um contrato entre as partes, ou seja, o mutuante e o mutuário, aonde sejam colocados todos os dados necessários, identificação da parte A, da parte B, o que, que se trata, quando que vai ser devolvido, como é que as coisas vão acontecer, tem que colocar tudo em detalhes, porque isso é sujeito à fiscalização federal, especificamente da Receita Federal. E ainda, Souza, eu recomendo que pegue esse contrato e vão reconhecer firma num cartório para dar mais consistência àquilo que está sendo feito. Tá? Portanto, é uma recomendação indispensável. Eu já trabalhei como perito do juiz em causas que envolveram esses negócios aí, entende? Repasse de dinheiro muito pesado entre empresários e empresas. Isso deu um impacto significativo na estrutura. E se as coisas não tiverem tudo de acordo com a lei, o tiro sai pela culatra. Não preciso dizer isso para vocês. Tá? Então, tudo tem que ser detalhado. Bom, se não bastasse isso que eu estou dizendo para vocês, vocês também têm, salvo o melhor juízo, se eu estou de cabeça ou não, tem o CPC 47. O CPC 47, ele diz o seguinte, que quando você trata de receita, ou venda à vista, venda a prazo, qualquer que seja a receita, você tem que colocar todos os detalhes possíveis. Se você tiver lá uma receita que você vendeu um carro, ou você vendeu qualquer mercadoria, você vai ter assistência técnica, vai ter que ter revisão, vai ter que não sei o quê. Tudo isso tem que estar detalhado no contrato, inclusive com juros, parcela de juros, etc. Tudo tem que ser colocado. Tá? Então, recomendo, muito embora vocês já devam ter aula, né, de contabilidade financeira, os professores da Federal, que são excelentes, né? Mas provavelmente eu esteja falando do que eles já ensinaram para vocês, mas eu estou fazendo os links aqui para vocês. Tá? Por quê? Porque esses links que eu estou fazendo agora dá impacto tributário. Não é societário, é tributário. Ok? Muito bem. Agora, observe o seguinte: é observação. Mas essa observação, muito embora esteja na lei, eu gostaria até que vocês não observassem tanto, porque isso praticamente é quase inexequível. Mas existe uma possibilidade. Por exemplo, se a pessoa jurídica mutuante, ou seja, é a pessoa jurídica que está emprestando dinheiro, tá? Ela não está obrigada, ela sendo mutuante, ela não vai estar obrigada a cobrar juros ou atualização monetária desse empréstimo, esse mútuo, se for para controlada, coligada ou pessoa física que seja sócia da empresa. Sócia. Porém, somente com essa condição. Aí é que eu digo que tem que tomar cuidado. Se ela não tiver despesa financeira, o que é humanamente impossível, sempre vai ter despesa financeira, certo? Por quê? Por que que daí, nesse caso, se não tiver despesa financeira, não vai ter problema, não há necessidade? Já vou puxar aqui a continuação para vocês entenderem. Porque esta condição ali da despesa financeira, não tendo,
ela efetivamente ela dá um suporte, ela dá um reforço, ela torna a operação anterior, como diz o nordestino, com uma certa robustez, porque daí não há qualquer indício ou penalidade de distribuição disfarçada de lucro, por forma de empréstimo aos sócios, ou às pessoas. Por quê? Por que fica atrelada a despesa financeira? Por quê? Porque senão a empresa pode ir lá no banco, ela faz o empréstimo da despesa, pega o empréstimo, ela vai pagar a despesa financeira desse empréstimo e vai pegar esse dinheiro e vai passar para o sócio ou para a coligada. Aí não tem sentido. Aí é distribuição disfarçada de lucro, mas é isso. Aí é distribuição disfarçada de lucro. Ela tem que obrigatoriamente fazer o reconhecimento da receita. Então, por isso que eu fiz questão de colocar ali como observação. Tem que tomar bastante cuidado. Tá? Tudo bem. Para efeitos tributários, se a entrega do recurso, do dinheiro, agora for diferente, for da pessoa física, se for da pessoa física, ele é o mutuante. Para a pessoa jurídica vai ser a mutuária. Ela que está tomando emprestado o dinheiro. Os rendimentos que serão auferidos desta operação serão tributados de acordo com a legislação do imposto de renda. De que maneira? O mesmo tratamento que é dado nas operações financeiras que são praticadas no mercado financeiro, bancos, renda fixa. Então tem que pagar os juros sobre essa operação. Ao se pagar os juros, quer seja correção monetária, quer seja juros, a Receita Federal não distingue isso. O que acontece? Vai criar efetivamente uma tributação disso aí. Ah, mas espere só um pouquinho, Souza. Além, além do imposto de renda, na operação de mútuo, tem mais algum imposto? Sim, tem um imposto que chama, sei lá, IOF, um imposto sobre operação financeira do mútuo. Você pode até efetivamente não incorrer na CSL no imposto de renda, mas no IOF vai acontecer que vai ter que incorrer. É outro imposto. É a mesma coisa que nós já vimos. Você tem o IPI, você tem o ICMS, você tem o PIS, você tem a COFINS. De repente você escapa de um e entra no outro. Então, só estou deixando indicado aqui para vocês. Existe a incidência do IOF no mútuo, porque ocorre na operação de mútuo entre entidade jurídica e entidades jurídicas, coligada, controlada, com irmã, não sei o quê, jurídica com jurídica, e também entre a jurídica e a pessoa física. E isso aqui, o IOF vai seguir as mesmas normas que são aplicadas ou aplicáveis às praticadas pelas instituições financeiras. Uma coisa, tá? Lá para frente, se a gente fizer alguma operação dessa, e com certeza acho que vamos fazer alguma, na realidade a gente vai também colocar em prática essa situação do IOF aí para vocês. Mas tem o IOF. A única situação que eu não coloquei aqui para vocês que daí, no caso de fazer a retenção, obviamente que a pessoa física não vai ter como fazer a retenção. Se a empresa tem um funcionário, quem faz a retenção é ela, que é a pessoa jurídica. Tá? É o sujeito responsável. Então, nesse caso, se tiver jurídica com jurídica, uma delas vai ser, né, aquela que vai pagar, ou assim, vai fazer a retenção. Mas se for entre a jurídica e a pessoa física, a jurídica é responsável por fazer essa retenção.
Tá? Muito bem. E daí o que, que acontece? Só reforçando aquilo que efetivamente já foi ali dito para vocês, com uma ressalva, cuja ressalva é um pequeno mais acréscimo na identificação. Equiparam-se a operações de renda fixa, no caso os mútuos, que são empréstimos, eles equiparam-se às operações de renda fixa. Para fins de incidência do imposto de renda, obviamente na fonte, né? Não sei se vocês sabem, as operações financeiras que são praticadas pelo mercado financeiro, ainda que seja pelas pessoas jurídicas, quer seja Simples Nacional, quer seja lucro presumido, arbitrado e lucro real, dessas operações de receita financeira, já é cobrado lá os impostos que sejam devidos, quer seja imposto de renda, quer seja IOF, sei lá eu, né? O que vem a acontecer, mas esse tipo de operação lá que a organização faz, são feitas de forma retidos na fonte. São feitas como retenção na fonte, certo? Ato contínuo é que você vai verificar se a empresa é lucro real, lucro presumido ou simples nacional, porque daí aquela retenção na fonte já fica como rendimento tributado exclusivamente na fonte. Mas, no caso de lucro presumido e no caso de lucro real, aquela retenção que é feita lá, não interessa o valor que é cobrado, ela será compensada com a apuração do lucro real no final do balanço, final do ano, obviamente, se for anual, né? Se for trimestral, faz a compensação no final do trimestre, certo? Então, aquele imposto de renda de operação financeira, especificamente as receitas, né? A bem da verdade é imposto de renda retido na fonte, que será compensado. Será compensado literalmente com o devido no imposto de renda. Porque o que, que acontece? Aquela receita financeira que está sendo cobrada já pelo banco, sobre um determinado patamar, né? As aplicações financeiras lá, até 180 dias tem percentual, e assim sucessivamente, em 30 dias, depende da tabela, né? Que aquela receita financeira perdure na organização, vai ter uma incidência tributária. Mas aquela incidência tributária que tem lá no banco, ela não comporta a retenção da CSL. Por isso que a receita financeira feita lá pelo banco, ela é retida na fonte, porque agora, definitivamente, quando a empresa fechar o balanço, ela apura o balanço pelas alíquotas do balanço e compensa o que foi recolhido lá no banco. Tá? Bom, vamos dizer que, de repente, lá no banco foi recolhido 15% sobre o resultado financeiro lá, da operação de ganho. Vamos, hipótese. O banco cobrou na fonte 15%. Se o banco cobrou 15%, a empresa, quando faz o resgate dessa operação, ela vai ter dois resultados. Ela vai ter um resultado que é o retorno da aplicação normal, mais o delta, que foi o plus, que é a receita financeira. Só que dessa receita financeira vai ser tirado o imposto de renda retido na fonte. Então, a empresa, quando faz o resgate dessa operação, ela vai ter uma entrada de caixa, tá, do resgate, e ela vai ter um valor a recuperar de imposto de renda sobre aplicação financeira. Vocês, inclusive, fizeram o trabalho lá de lucro real com a informação que tinha, né? E que já tinha retido lá de imposto de renda na fonte. Tá? Muito bem. Só que aquela receita financeira, ela efetivamente entra integralmente no balanço. Por que ela entra no balanço? Por dois motivos.
Porque, primeiro, se essa empresa não tiver adicional do imposto de renda, ela vai colocar uma alíquota, tá? Uma alíquota para o imposto de renda de 15%. Segundo, ela vai colocar uma alíquota de CSL de 9%. Então, na pior das hipóteses, se o percentual da aplicação financeira for o mesmo do imposto de renda que está lá no banco, os valores praticamente não vão ser cobrados a mais, porque daí calcula-se os 15%, mas já tem o 15% que foi retido, junta, mata a conta. Mas tem o plus de 9% que é a CSL. Então, sobre a CSL não foi retido nada, então vai ter que ser pago. Por isso que o banco faz de forma de retenção. Agora, se porventura essa aplicação financeira que o banco, pelas normas dele, está cobrando 15% e a empresa agora apura, ela tendo o adicional, ela evidentemente vai pagar o imposto de renda sobre o adicional. Então vamos lá, vamos supor lá que de repente a empresa tinha os 15% normal, bateu lá, mas ela tem mais 10% sobre 100 mil reais lá que não teria nada a ver com o banco. Então ela vai ter que recolher mais 10%. Então aquela financeira vai somar junto com as demais para poder formar os 10% e ter o recolhimento do imposto de renda devido sobre o total das receitas da operação. Certo? E, evidentemente, sobre esse valor vai acompanhar a CSL. Por isso que, no caso do imposto de renda, lucro real e lucro presumido, os tributos são compensados no fechamento do balanço. Só que no lucro presumido é fechado com base na presunção do lucro. Com base na presunção do lucro. Certo? Muito bem. E daí aqui, vocês vejam que daí nas operações de mútuo, que seria tão somente um empréstimo simples, também poderia ocorrer o mútuo, e deve ocorrer, se efetivamente acontecer de ter transferência de dívida. Em qualquer outro rendimento que seja oferido pela entrega de recursos à pessoa jurídica. Que é muito simples. Alguém, de repente, pode chegar lá e dizer, a pessoa jurídica dizer, o negócio é o seguinte, eu tenho uma dívida que eu devo para o Souza, você poderia pagar para mim? Bom, se essa pessoa vai pagar a dívida do Souza para ela, vai estar emprestando dinheiro para ela, pagamento de dívida, mas é empréstimo para esse pagamento. Certo? Então, tudo isso, a contabilidade é que vai dizer de que maneira as coisas são feitas, entende? Então, a contabilidade, ela serve na realidade, como prova irrefutável das operações. Muito bem. Feito essas considerações, vamos ver aqui mais alguma coisinha que ainda falta para nós concluirmos aqui. Tratamento do imposto de renda sobre, agora, as receitas de renda fixa. Porque sabe o que acontece? Não vamos entrar no mérito da renda variável, porque daí nós vamos ter que entrar em ações, em cotações, um chabelado disso aí. Vejam lá, no caso dos artigos 70 e 73 da Instrução Normativa de 2015, o imposto de renda que for retido na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração. Foi o que disse para vocês. No caso de pessoa tributada pelo lucro real, presumido o arbitrado. Se vê que o Simples Nacional não entra nessa jogada. E esse imposto de renda fixa, que seja feita pela pessoa enquadrada no Simples Nacional,
ou que esteja isenta, né? Atividade que seja lá isenta, lá, sei lá, fundação, alguma coisa assim, esse rendimento que foi cobrado pelo banco é definitivo. Então não tem delta, né? Porque ó, aí é a própria lei, especificamente nesses casos, né, é que se encaixa. Já que eu estou aproveitando para dizer isso, vocês vejam que a própria situação da igualdade tributária, da isonomia tributária, ela tranquilamente se encaixa dentro da isonomia, porque se você for olhar uma empresa do Simples Nacional, por ela comprar mercadoria, não sei mais o que, ela vende o mesmo estoque que uma empresa de porte vende, não sei o que, papá, papá, de repente ela deveria estar no mesmo padrão das outras. Por que, que ela está separada? Ela está separada porque tem uma outra lei, que é a lei apontada pela lei complementar, especificamente para esse caso das simples nacionais, e definiu que esse tratamento seria diferenciado. Então, se você, inclusive já o Supremo Tribunal já foi provocado nessa situação e ele já se manifestou favorável, né, a essa isonomia no caso das empresas do Simples por essas condições especiais que tem lá. E ela teria que ela tem como objetivo principal um regime tributário diferenciado, tá certo? Então, nesse sentido, ela se encaixa perfeitamente dentro dos quesitos da lei. No caso das empresas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado, os rendimentos são devidos somente no resgate. Opa! Porque daí o que acontece é o seguinte, daí não, a bem da verdade, o lucro presumido, e por extensão o arbitrado, ele não tem a contabilidade para todo mês lá estar apontando, apontando, apontando. Então, daí, nesse caso, tudo é feito no momento do resgate da operação, tá? Do título, né? Da aplicação. Tá? Então, ficam essas observações e vocês vejam que se você estiver trabalhando na contabilidade societária, você vai se preocupar tão somente com o que acontece com o rendimento financeiro lá na societária. Aqui não. Aqui nós temos que ver esse rendimento financeiro no lucro real, no lucro presumido e no simples nacional, ou arbitrado. Então, vocês vejam como é o negócio. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, na minha modesta opinião, certo? Uma das disciplinas mais difíceis que tem para você ministrar aulas é exatamente a tributária. A tributária, as coisas se modificam dentro do ano, às vezes, diversas vezes. Você, dentro de um padrão internacional de contabilidade, dos CPCs, até por uma questão de uniformidade, de um monte de situações contábeis que têm que ser obedecidos, padrões, os próprios princípios, vocês vejam que todas as modificações que acontecem nos CPCs é sempre no outro ano, ou é feito esse ano para ter vigência a partir do ano que vem. E efetivamente no lado tributário, não, cara. As coisas acontecem do dia para a noite. Às vezes o Jornal Nacional dá uma notícia, no outro dia já está funcionando, já, entende? Então, é muito difícil para um profissional de contabilidade da área tributária acompanhar tudo isso aqui, cara. Não é para qualquer um, não. Tem que estudar bastante, tá? Serve de orientação para vocês aí, mas é maravilhoso. Quem gosta é maravilhoso, né? Muito bem. Aí, uma outra lâmina que eu coloquei aqui para vocês, tá? Com aquilo que está em vigência pela legislação, é exatamente o seguinte, ó. Quais são as alíquotas do imposto de renda na fonte, ou seja, aquilo que é cobrado pelo banco, tá? Sobre as aplicações financeiras. Bom, por exemplo, se você ficar com a aplicação financeira com um período de tempo, né, um prazo de até 180 dias, não é 6 meses, hein? Ó, agora, ó,
Veja bem, a contabilidade é uma coisa, o banco agora aqui, a aplicação financeira já é outra, a matemática é outra. Aqui está definido, ó, com um prazo de até 180 dias. Não é 6 meses, hein? Não é 6 meses. E, dependendo da situação, pode ser 6 meses e um dia, como eu estava dizendo, se tiver o ano bissexto. Que, aliás, só vai acontecer o ano bissexto em 2024. Mesmo assim, pelo fato de acontecer de 4 em 4 anos, isso quer dizer que dentro de um ano, você sempre teria 6 horas a mais. Cada ano tem 6 horas a mais. Por isso que 4 vezes 6 são 24. Se são 24, é mais um dia. Naquele ano bissexto vai ser 366 dias. Se você for olhar por esse parâmetro de aplicação financeira, 6 meses, pô, mas pensa um pouquinho, então é 6 meses e 6 horas. E 6 horas. Porque o dia sempre vai ter, né, uma situação diferenciada. O mês, né, sempre vai ter uma situação. O ano, aliás, o ano. Vai ter 6 horas no ano e depois você vai ter que fracionar para os dias. Né? Então, nesse caso aqui, se as aplicações forem com prazos de 181 dias a 360 dias, aí cai para 20%. A retenção na fonte, não esqueça, sobre os ganhos, né? Obviamente que tem que ser sobre o ganho, não sobre o capital, né? Se porventura essas aplicações forem com um prazo de 361 dias até 720 dias, então nesse caso vai ser 17,75. E ficaria em torno de 15% se os prazos forem superiores a 720 dias, né? Ok? Muito bem. Então, o que a própria legislação sobre a aplicação financeira, sobre os rendimentos, ela aponta? Ela está dizendo o seguinte: quanto mais tempo você deixar o dinheiro emprestado no banco ou aplicado no banco, né, você vai ter um juros menor ao longo do tempo, certo? Muito bem. Mas eu não coloquei aqui para vocês, mas eu tenho tabela até de 30 dias. Porque às vezes tem alguém que faz uma aplicação lá para 30 dias, 60 dias e faz o saque do dinheiro antes dessa data. Aí vai ter uma carga tributária também sobre o rendimento. Pesada, né? Mais pesada. E não cabe a nós aqui discutir se é alto, se não é, se é elevado, não é. O que interessa para nós é saber que tem a tributação. Muito bem. E para deixar aqui uma reflexão para nós para o próximo encontro, tá? Eu estou deixando já aqui um encaminhamento do que nós vamos precisar para fazer uma aplicação financeira com o rendimento pré-fixado. Porque tem duas maneiras de você fazer as aplicações: com conhecimento pré-fixado e pós-fixado. Se você fizer com o rendimento já pré-fixado, você já sabe o que vai acontecer. Se você fizer com pós-fixado, você tem que esperar que a inflação vá se movimentando. Né? Ou o índice que você acertou na aplicação, por exemplo, vamos dizer que de repente seja Selic, não sei, você tem que esperar que a cada final de mês você tenha essa variação da Selic, qualquer que seja o índice que seja colocado lá, você tem que esperar que feche o mês para você saber qual foi a variação desse índice para ele ser acoplado à operação. Aí você fica com o valor atualizado por esse índice e sobre esse índice você aplica os juros. 1, 2, 3%, sei lá quanto vai ser. Tá? Então, o pós-fixado você sempre vai ter exatamente o índice e o percentual da taxa de juros. Mas você não tem o valor definido. Por isso que você tem que literalmente ir fazendo sempre. Aí isso dá impacto no balanço, porque vamos dizer que você vai fazer o balanço e você tem que ter uma operação de 3 anos, certo? Você tem uma operação de 3 anos. Chegou lá no mês de dezembro. Lá no mês de dezembro você vai ter que ver qual foi
o índice inflacionário que aconteceu até o final de dezembro e aplicar os juros. E ali morre a operação, naquele ano. Ah, mas Souza ainda tem mais 40 parcelas. Esqueça, não tem como se calcular. Você sabe que tem os juros, mas o juro está atrelado à variação do índice, não tem como você fazer isso. Ah, mas daí, Souza, como é que eu vou colocar na contabilidade? Curto prazo ou longo prazo? Bom, o prazo é conforme nós verificamos ali. Ah, você tem mais 40 parcelas lá para frente, você vai daí nesse fechamento do balanço. Do balanço. Aí você fechou o balanço. Você vai ter que pegar 12 parcelas e puxar para o curto prazo, e as outras 36 lá, ou não, as outras, tirou 12, 24, menos 24, 18, sei lá, ou 12. As outras 12 você vai ter que, de repente, daí deixar no longo prazo. Isso se você tiver fazendo os ajustes lá no final do ano. Mas se você já for fazendo da maneira que eu já expliquei no comecinho ali para você, isso quando chegar lá no final de dezembro já está tudo feito. E daí você só vai puxando, vai puxando, vai puxando, tá? E daí já vai ficar indicado para frente e você vai puxando, não tem problema nenhum. Tá certo? Daí, nesse caso aqui, para nós fecharmos o nosso encontro de hoje, eu só vou mostrar aqui, só deixei aqui elencado para vocês, as características. Então, por exemplo, o que seria uma das condições ou uma das evidências de você fazer uma aplicação pré-fixada? Primeiro, se você fizer uma aplicação pré-fixada, o investidor, no caso você já sabe, no dia que você está fazendo a aplicação, você já sabe qual o valor que você vai aplicar, qual a tua negociação que você teve, índice, etc. Tal, e você já sabe o valor que você vai ter de rendimento. Pronto. Ah, eu apliquei 10 mil reais e daqui tanto tempo, eu vou deixar lá sobre um determinado tempo, eu vou ter 15 mil. Então, você vai ter 15, vai ter 5 de receita. Já está indicado. A única coisa que você vai ter que esperar para ter essa receita é o tempo avançando, né? Tem que correr o tempo, né? Tá certo? Por isso que o tempo é dinheiro. É verdade, o tempo é dinheiro. Então, isso aqui é verdade, coisa que não acontece no pós-fixado. Não acontece. O que mais? Os rendimentos podem ser correção monetária e juros. Sim. Por quê? Se vocês forem analisar tecnicamente, a correção monetária, que nada mais é do que um reconhecimento da perda da moeda, do poder aquisitivo. Tá? Se você foi no supermercado, comprou um litro de leite por R$ 4, hoje, você for daqui 10 dias, vai comprar um litro de leite e paga 5, o que acontece? Você vai ter que colocar R$ 1 a mais para comprar aquele litro de leite. Ah, o que aconteceu na empresa que vendeu aquele leite? Ela automaticamente atualizou o valor dela. O que vai acontecer na aplicação financeira? A aplicação financeira vai, de repente, atualizar aquele valor, se for o caso. Né? Ou, se ela não atualizar aquele valor, você teria aquele valor já definido, de tal maneira que, vamos dizer que você, de repente, fez lá com uma previsão de inflação de 10% e a inflação nesse período de 15%, você, inclusive, vai ter prejuízo. Aliás, eu vi esses dias um site de um cara especialista em poupança, e ele tinha feito os cálculos lá que a população brasileira perdeu trilhões em poupança. Porque, segundo a pesquisa que ele fez, etc., tal, ele detectou que simples trabalhadores, pessoas até sem conhecimento técnico, exatamente do lado financeiro, elas estão colocando dinheiro lá, tipo lá, coloca R$ 1 milhão e daqui a pouco se transforma em 2 milhões, e ela pensa que ela ganhou 1 milhão, mas no fundo ela teve um poder aquisitivo que foi diminuído
De tal maneira que aqueles 2 milhões, na hora que ela for gastar para recompor o poder aquisitivo, aqueles 2 milhões valem 1.700.000. Ela perdeu dinheiro. Tem gente que está rodando com dinheiro na poupança ad eterno, 10 anos, 15 anos, pessoas humildes, e têm perdido dinheiro com a poupança. Tem perdido e não sabe que perdeu. Né? Por causa dessa situação, né? Você se contenta com o nominal e o definitivo, né? O efetivo é que come pelas pernas. Aí, então. Então, a correção monetária, a bem da verdade, ela seria tão somente, não deveria nem ser tributada, nem tributada, porque ela é uma recomposição do valor inicial, é recomposição, não é remuneração. Só que a população entende que é ganho, não é ganho. Atualização monetária não é ganha, mas para efeitos de tributação, essa atualização monetária é tributada. E os juros também é tributado. Certo? Muito bem. Sobre a correção monetária, que seria a atualização, e mais os juros, sobre os dois juntos, vai ser calculado imposto de renda e vai ter que ser pago. Ok? Muito bem. No caso de empresas do lucro real, se ela fizer uma operação, por exemplo, de 20 períodos, X tempo, obrigatoriamente, regime de competência, aí é contábil, mas também é tributário. Ao final de cada mês, vamos dizer que seja 31, se for 28 é 28, se for 29 é 29, se for 30 é 30. Até essas zonas de mês que fizeram, se tivesse lá na antiguidade feito por luas, os procedimentos são melhor, mas daí não fizeram os calendários por lua porque era feminino, era melhor fazer por sol, pela movimentação do sol que é masculino. Então já havia uma certa masculinidade lá na antiguidade, lá antes de Cristo. Lá. 5, 6 séculos antes de Cristo já tinha isso aí. Que, aliás, os maias usam o calendário lunar. Né? E ele funciona certinho. Ele é perfeito. O nosso calendário, que é do Sol, é uma zona. É 28, é 29, é 30, é 31, cara. É próprio do mundo. E ainda por cima, ele foi, no primeiro momento, ele era um calendário romano, de Júlio César. Depois ele foi alterado pelo próprio Gregório XIII, lá nos 1500 e lá vai chumbo. Depois os calendários, tinha uma diferença de 10 dias, salvo o melhor juízo. Aí os calendários, quando foram alterados naquela época, aconteceu o seguinte. Dia 1º, no calendário, parece que foi outubro. Dia 1º de outubro, dia 2 de outubro, 3 de outubro, 4 de outubro. No outro dia, passaram para 15 de outubro. E assim veio até hoje o calendário. Depois também teve alguém aí que andou, os Estados Unidos andou alterando em 1572, também lá tinha 10 dias de diferença. Muito bem. Mas até isso começou errado. Na minha opinião, o calendário tinha que ser feito pela Lua, não pelo Sol. A Lua funciona perfeito. Perfeito. E a minguante, tudo certinho. Tudo em 7 dias. Mas daí fizeram o lunar, porque se fizesse por dia, daí o homem ia ter que ficar 2 dias mais em casa. Não, tem que trabalhar. Entende? Até nisso foi feito para que efetivamente se olhasse o lado material, não o descanso. É só olhar a história. Aí o que acontece? No final de cada mês, então, tem que fazer essas atualizações e, evidentemente, lá no final do balanço também tem que fazer essas correções. E também tem que fazer os ajustes finais no resgate. Porque, às vezes, o resgate pode acontecer no dia 10, pode acontecer no dia 12, não sei o quê. Então, daí tem aquelas frações de dias. De repente, até o final do mês anterior, ele fechou tudo certinho, mas daí lá pelo meados de um determinado mês, daqui a pouco vai ter 10 dias, 15 dias, 20 dias, daí tem que fazer esse ajuste, né? Esse encontro de contas, quer seja do lado tributário, como também de juros e outras coisas a mais. Beleza? Meus amigos, pessoal,
eu penso que a aula de hoje nós atingimos os nossos objetivos, né? Tá certo? Quero, como eu havia me comprometido de colocar lá o gabarito, né? O gabarito lá das duas atividades do lucro real e também da contabilidade lá da indústria, com certeza agora nesse final de semana eu vou dar uma pegada naquilo ali, dar uma revisada nas coisas que eu já fiz, e daí eu abro uma pasta para as duas turmas, turma A e turma B, e eu vou até abrir uma pasta lá com o nome de gabarito. Daí eu coloco o gabarito tanto do lucro real como das operações da indústria lá para vocês, né? Que já, tiveram alunos que me pediram na aula anterior, ok? Fora disso, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, façam isso agora, por favor. Se tiverem dúvidas, não se acanhem, né? Se manifestem. Se ninguém tiver dúvida, então daí eu peço a gentileza para que saiam da sala. Eu ainda tenho que baixar as listas de presença e outras coisas a mais. Estamos numa outra condição atualmente, né? Vamos aguardar para ver se, sem ser a semana que vem, na outra, a gente retorne. O que eu já posso dizer a vocês, por nós, professores, é que nós já temos que entregar uma cópia para o chefe do departamento das certidões de vacinas. Nós já temos que entregar para ele até o dia 7 as nossas vacinas, tá certo? Então, tudo deve acontecer para que a gente retorne aí para as aulas presenciais, né? Vamos verificar o que a alta cúpula da universidade e as leis, né, os ministérios, etc., as leis federais, determinam sobre isso aí, tá bom? Amanda, você quer falar alguma coisa, Amanda? Quero, professor, eu tenho uma pergunta. Desculpa, eu não sei se você acabou de comentar isso, mas eu acabei que não Não, fique escutei. à vontade, Amanda. A gente não conseguiu abrir a aula anterior. O senhor vai disponibilizar para a gente? Pois olha, Porque é que o tá que eu fiz bloqueado. não, está bloqueado. Cara, Tá. eu vou tentar ver o que eu posso fazer aqui. Porque Hum. no encontro passado, aula mesmo eu não dei. Eu só fiz uma palestra. Eu fiz uma palestra só para comentar o novo programa, os exames finais, etc. Tal. Então, eu não cheguei a fazer slide, tá? Mas eu vou tentar ver como que eu posso, então, porque por incrível que pareça, aqui por mim, eu depois entrei, eu gravei lá, entrei na minha aula e abriu. É que pra gente, ela pede pra gente solicitar acesso, sabe? Eu não sei exatamente como é que faz pra consertar isso, mas deve Vamos ter ver se algum bloqueio ali. vou Obrigada, tentar, professor. vou tentar ver isso aí com toda certeza, mano. A primeira coisa que eu vou tentar fazer aí, tá bom? Tá bom, muito Mais obrigada. alguém? Mais alguém? Professor, desculpa, eu não sei se o senhor já falou sobre isso também, mas a questão do controle de presença nessas 2 semanas que a gente vai estar no remoto, como que o senhor vai fazer? Olha, a bem da verdade, eu já até havia dito, né? A bem da verdade, a presença em tese é obrigatória, certo? Nós estamos rodando com uma legislação aqui na minha mão, né, aprovada para 2022, que é obrigatório. Mas eu confesso para você que eu não posso, assim, né, na minha opinião, de repente, ser tão pesado em cima dessas considerações nessas 2 semanas, porque vamos imaginar que alguém não consiga acessar aí, né? Eu diria que as coisas até devem ser mais de bom senso, né? Se alguém tiver condições de acessar, eu peço a gentileza que acesse realmente, porque a previsão, a determinação é aula presencial. Agora, se tiver alguém que ligar para mim, nossa, Souza, por favor, eu não tenho acesso na internet, eu não tenho computador, na minha opinião, eu não posso prejudicar essa pessoa. Desculpa, né? Eu acho que nós temos que fazer umas coisas a mais ali de consciência mesmo, sabe? Nesse sentido, quer dizer, um ser verdadeiro com o outro e tocamos o barco, né? Mas
Porque nós estamos numa situação de programa aprovado no setor, na coordenação, na pró-reitoria, fisicamente. Fisicamente. Se a coisa é certa ou errada, não tem o que discutir. Foi aprovado, tem que seguir, entende? O que vai acontecer, não sei. Né? Porque a gente não pode prever, infelizmente, toda a pressão da sociedade que ocorre em cima, né, da gente, né, da universidade, desde os prós-reitores, das reitorias, porque a pressão é grande, né, tá certo? Mas uma coisa é fundamental, nós temos que ter a total segurança da nossa presencial, né, tá certo? No meu modo de ver, eu acho que nós temos que ter uma certa distância, temos que, se tiver que usar máscara, tem que usar máscara, nós temos que nos cuidar, porque a gente estando num grupo aí, né, é complicado, né, tá certo? Na minha opinião, né, eu não tenho medo de nada, o dia que tiver que morrer, vai morrer, né, mas eu não posso passar aí as normas, né, as normas que sejam de segurança para todo mundo, né, tá certo? Não só para mim, mas para vocês, para todos nós, né? Temos que trabalhar com a maior segurança possível. Então eu não sei, essas 2 semanas que eles pediram aí, vamos dizer assim, as pró-reitorias, que seria, né, vamos chamar assim de conselho diretor, né, consultivo diretor, ver qual é a avaliação que eles têm sobre tudo isso. Né? Porque cada dia que você entra nos comentários aí, eu até vejo muito pouco, só vê tragédia, né? Cada dia você vê sinalizado lá que aumenta os índices de contaminação, uma certeza a gente tem, e pelo menos está aparecendo, né? Pela grande maioria que se vacinou, certo? E mesmo as pessoas tendo, de repente, esse contato agora, né? Muitas delas estão tendo esse contato, mas estão até ficando em casa, sob medicamento, graças a Deus, não estão indo a óbito, né? Diferentemente do que está acontecendo lá fora, porque lá fora tem muitas pessoas que não têm essa cultura da vacina como nós brasileiros temos, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ficar sob aguardo. Vamos ficar sob aguardo. Agora, o que eles disseram, nós temos que seguir, não tem outro jeito. Né? Bom, é o que eu posso Então, dizer tá para bom, vocês. obrigada. É o que eu posso dizer para vocês. Então, tá bom. Maiores informações, por favor, você tem que pedir lá para a chefia do departamento. Tá bom? Mais alguém? Não, boa noite. Tchau. Então, boa noite a todos vocês. Por favor, então, né, eu peço a gentileza, né? E daí vocês, então, saiam, né? Para eu poder baixar os arquivos e fazer a gravação da aula, tá? Professor, Hum. é a Arielle que está falando. A gente recebeu um e-mail da coordenação essa semana e o senhor vai ser o nosso orientador. Daí eu te enviei um e-mail, daí a gente só está aguardando as suas orientações, tá bom? Você já passou o e-mail para mim, não? Passei. Você já tem o que vocês vão fazer? Vocês têm o projeto, já se definiram? Então, é um projeto técnico daí, planejamento tributário, Uhum. mas daí a gente está um pouquinho perdido. Tá. Se você já passou ali, eu vou dar uma lida. Inclusive, depois, se for o caso, nós vamos até vocês ficarem com o meu celular, para a gente, de repente, Isso. por exemplo, eu tenho turmas que eu estou orientando aí, certo? Que daí o pessoal ficara com o meu celular, às Uhum. vezes quando estão com alguns problemas ou até alguma reunião que queiram falar comigo, a gente faz daí uma reunião pelo celular mesmo, tá bom? Ah, tá bom, então. Daí o senhor passa por e-mail para gente. Aí eu passo por e-mail, daí vocês abrem lá, vê um procedimento
E quando vocês tiverem alguma dúvida em grupo, para a gente conversar, etc., vocês me chamam. Tá bom, então. Obrigada, professor. Boa Abraço. noite. Boa noite. Tchau.